Sobre julgamento, importante. Isso porque na semana que vem, no dia 2, inicia-se o julgamento da suposta trama do golpe no Supremo Tribunal Federal. Perdão. O julgamento que acontece na primeira turma, vai acontecer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e julgará Jair Bolsonaro e outros generais de altas patentes. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer na República Brasileira. Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer e vale a pena a gente falar um pouquinho sobre como vai funcionar de fato a logística desse julgamento. Para isso, a gente convidou o advogado Renato Ribeiro, que está ao vivo comigo. Doutor Renato, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Doutor Renato, me ouve? Acho que ele não me ouve, produção. Bom, vamos tentar também estabelecer o contato com o Dr. Renato. Enquanto isso, eu vou continuar falando sobre o julgamento. Inclusive, o Metrópolis vai ter uma cobertura enorme em tempo real do julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, começa no dia 2, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O último voto vai ser o voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Nós, do Contexto, vamos estar aqui à noite para explicar, para contextualizar, claro, tudo o que aconteceu, todas as falas do ministro Alexandre de Moraes no dia 12, que é o último dia desse julgamento. Daí a gente vai explicar para vocês também como será a vida de Jair Bolsonaro caso seja condenado de fato pela suposta trama do golpe. Como eu disse para vocês, existe aí uma indisposição no momento entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal Militar por conta da perda da patente de militares, de generais. O Jair Bolsonaro, o próprio ex-presidente, também é um militar da reserva, então há essa discordância aí, porque o STF já promete que vai tirar a patente eles mesmos. Mas temos de volta o advogado Renato Ribeiro. Doutor Renato, o senhor me escuta? Agora sim, eu acho que estava com um pequeno delay na primeira tentativa, mas agora sim. Bom, vamos lá. Eu estava explicando para quem nos ouve, para a nossa audiência, sobre a logística de fato desse julgamento. Como é que ele vai acontecer? Porque é um julgamento na primeira turma. O ministro presidente Cristiano Zanin determinou algumas datas específicas para essas sessões, há sessões extras, mas explica para a gente direitinho como é que vai funcionar, qual é o rito, quem é que vai poder falar, quem é que vai poder ser ouvido, quantos dias isso vai durar e o que acontece ao final do julgamento. Apesar de ser uma coisa inédita do ponto de vista de ser um ex-presidente levado agora ao banco dos réus, uma ação penal importantíssima, né, inclusive para a história do Brasil, é algo que o STF, especialmente a primeira turma, está bem acostumada a fazer. Então, é um processo, como todos os outros processos que são julgados ali no STF, que o presidente Cristiano Zanin, ele pautou o processo, esse processo ele reservou, inclusive, alguns dias de sessão para que seja feito o julgamento desse processo e funciona da maneira tradicional. As partes... Pois não? As partes elas têm o papel de fazer a referida defesa, então cada um dos advogados vai ter a possibilidade de fazer as suas defesas orais dentro do prazo estipulado pelo STF, bastante curto, então, rapidinho, falando sobre o processo. Aí fala o Ministério Público e logo na sequência, quem começa a ler o seu voto é o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. E logo na sequência é levado, a partir da ciência do voto, o que decidiu, o que sugere como decisão o ministro Alexandre de Moraes, os demais ministros passam a proferir, ou seja, a ler ou a falar o seu voto. Eles podem simplesmente acompanhar o relator, abrir uma divergência ou até, eventualmente, pedir vistas, se for para analisar melhor o caso, se tiver algum tipo de dúvida em relação ao processo. A gente tem imaginado que não vai haver pedido de vista, o que pode acontecer é
o ministro concordar ou discordar em algum ponto específico, já tendo em vista que é um caso que tem muita repercussão e que também é conveniente que o STF dê uma resposta o quanto antes à sociedade. Então, a análise que está tendo hoje é justamente nesse sentido. Certo, então as defesas vão poder se manifestar mais uma vez, vai ter aquela famosa falação da Procuradoria, dos advogados, mais uma vez, visto que a gente já ouviu isso, eu pergunto, porque eu entendo que são ritos diferentes e são momentos diferentes no processo, mas aqui no programa a gente tenta contextualizar para quem está nos assistindo e não entende da área, para que entenda que, de novo, serão ouvidos e qual é o motivo, se é um outro momento do processo e qual é o nome desse novo momento. Esse novo momento é o momento da audiência de efetivo julgamento. Então, o que nós tivemos até agora foram audiências preliminares e, por exemplo, uma garantia no processo penal é que o réu possa ser ouvido. Isso para qualquer tipo de processo penal, não é porque é o Bolsonaro. Qualquer tipo de processo penal, o réu é ouvido antes da sentença. Então, o que aconteceu? Bolsonaro ele foi ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como os outros demais réus, porque eles têm esse direito de se dirigir ao juízo e falar aquilo que eles acham que deveriam falar. Então, eles responderam às perguntas. Nós podemos lembrar também que isso aconteceu também lá atrás, quando houve o julgamento do hoje presidente Lula, e é uma garantia processual, uma garantia que está previsto no Código de Processo Penal. A partir desse momento que nós tivemos aí há alguns meses, essa conversa, esse depoimento que foi prestado por parte dos envolvidos, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, acontece que a partir daí houve novos tipos de procedimentos, especialmente aquilo que nós chamamos de alegações finais, e depois dessas alegações finais foi marcado julgamento pelo ministro-presidente, ministro Zanin. E aí, sim, se começa um processo de efetiva sentença, de proferir a sentença, de efetivo julgamento. Então, o que nós tivemos até agora não foi o julgamento, foi o curso natural do processo. Agora, no dia 2, vai começar o julgamento do ex-presidente e dos outros envolvidos. Então, acabou aquilo que é chamado de instrução, toda a fase probatória, tudo que tinha que ser provado ou não provado, já foi. Agora, a fala dos advogados, a última fala do Ministério Público, e aí os juízes vão decidir efetivamente aquilo que eles entendem como certo a partir do que foi construído no processo. Então, é o efetivo julgamento, é o momento derradeiro do processo. De julgamentos separados aí pelo ministro Cristiano Zanin para a primeira turma. As defesas dos acusados, elas falam todas no mesmo dia ou esses dias são separados para que as defesas falem separadamente? Ou seja, tem um rito em que a defesa fala, toda a defesa fala num dia e os demais dias são apenas para os votos dos ministros da primeira turma? Não. Geralmente, o que é que a defesa, existe assim, uma fala de toda a defesa, depois o Ministério Público, e depois se começa a leitura individualizada para cada réu dos votos, porque é uma ação com o que nós chamamos de concurso de réus, ou seja, mais de um réu, várias pessoas envolvidas. São núcleos diferentes, com responsabilizações diferentes. Então, existe uma diferença aí em relação a cada um dos réus, mas primeiro a defesa fala, depois o Ministério Público acaba falando alguma coisa e o juiz, no caso, os ministros do STF, eles que acabam decidindo, efetivamente, eles que acabam tendo a última palavra. A última palavra é do judiciário. Então, por isso que vai ficar por último o voto dos ministros. Existe alguma diferença, doutor, do julgamento ser feito na primeira turma ou no plenário no Supremo, com exceção do número, da quantidade de ministros?
Eu acho que não existe diferença, é uma questão do próprio regimento interno do STF, do tipo de causa que está sendo julgada, e nesse caso, envolvendo uma ação penal, pelo próprio regimento interno do STF, é feito na turma, ou na primeira, ou na segunda turma, no caso, na primeira turma. Então, essa é a grande questão. Eu não vejo tanta diferença. E até porque não se deve escolher ministros. A gente está muito acostumado a ter essa fulanização ou a personalização de cada um dos ministros do STF, como se fossem jogadores de futebol, uma coisa nesse sentido. Não é por aí. O que acontece uma turma tem competência para julgar, outra também, e, pelo menos a meu ver, eu posso até estar enganado em relação a isso, não é o caso de se levar ao plenário, só porque supostamente um dado ministro seria mais suscetível a determinado argumento, a determinado réu. Não é assim que funciona. Então, pelo tipo de processo, pelo tipo de situação, é absolutamente mal que esse processo seja de forma como que está sendo. Não é uma perseguição política como alguns querem levar. É lógico que a narrativa política é essa, mas o Poder Judiciário ele faz o papel dele, que é o papel de julgar processos. O processo chegou ao Judiciário a ser resolvido, seja pela absolvição, seja pela condenação. Chegando o último dia de julgamento, chegando lá no último dia, quando houver de fato a decisão, se houver a decisão pela condenação e pela prisão de Jair Bolsonaro, ele já é preso imediatamente, porque essa é a maior dúvida hoje. Como funciona a partir do momento que há essa decisão formalizada pelo STF? No caso, o Bolsonaro ele já está preso, ele já se encontra em prisão domiciliar, ainda é uma prisão antes de uma condenação, então é uma prisão que nós chamamos pré-condenação, né? As pessoas que não estão efetivamente condenadas, é a prisão temporária, que tem as suas modalidades, não vale a pena aqui ficar falando de cautelar e tudo mais, mas ele ainda não foi condenado. Por isso, inclusive, que ele está no regime em casa, uma situação mais confortável e tudo mais, porque entendeu-se que antes de uma sentença poderia ser utilizada essa modalidade de prisão domiciliar. Agora, o que acontece? Uma vez que haja a condenação, é muito provável que ele vá ser encarcerado, sim, em regime fechado, porque as penas elas são superiores e, naturalmente, leva-se a um regime fechado, e também é muito possível que ele vai ser levado a uma unidade prisional, no caso, se for em Brasília, a Papuda. É mais provável que isso aconteça. Então, ele seria imediatamente preso, sim, imediatamente levado ao regime. Mas isso é imediato? Deu-se a decisão... Isso é imediato. Ah, imediato? Cabe, pode ser que seja dada imediatamente, mas eu acredito que por uma questão de cautela, o STF aceite o prazo dos embargos de declaração, porque após a divulgação de um acordo e tudo mais, cabe esse espaço que não é bem um recurso, é uma espécie de medida processual que visa a esclarecer alguma contradição, esclarecer algum ponto que ficou falho no acordo. O acordo é sentença de segundo grau. E a partir dessa decisão e desses embargos de declaração, aí já não cabe mais recurso mesmo. Então, ele seria preso a partir desse momento. Então, eu acho que por cautela, ele pode ser encarcerado depois da decisão dos embargos de declaração, mas isso são dias, isso não é uma coisa que vai demorar meses, nada disso. Uma vez que começa o julgamento, o momento que demora mesmo é para conseguir ter a devida instrução processual e esse processo chegar até o fim, ao cabo do momento do julgamento. Passou o julgamento, aí vai mais rápido.
Entendido, ou seja, no português bem claro para quem está nos assistindo, houve a decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes ainda pode acatar, pode ou não acatar a questão dos embargos, e a partir dos embargos, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser de fato condenado e preso, sai da prisão domiciliar e vai para a prisão que a gente não sabe ainda onde vai ser, se vai ser Papuda, se vai ser uma prisão militar. Enfim, é isso? Falei certo, doutor Renato? Sim, eu estou tentando deixar da maneira menos, sem o juridiquês, né, que é muito comum para os profissionais do direito, mas eu acho que também é interessante ressaltar uma coisa que ele está preso e existe contra o ex-presidente outros inquéritos, como é o caso da coação no processo, que envolve, inclusive, o filho Eduardo Bolsonaro. Então, seriam coisas distintas. A ver, e posso até estar enganado, mas parece-me que o ex-presidente ele está com a prisão domiciliar justamente para evitar esse tipo de coação. Não vem a ser, realmente, o resultado dos atos golpistas de 8 de janeiro. São coisas diferentes. Então, uma é uma prisão que ele está hoje em casa, no curso do processo, para que ele evite ou para que ele seja impedido de continuar naquilo que é entendido como uma conduta delitiva. Então, para você parar, olha, ele está usando o celular, está fazendo live, está conversando com envolvidos, está falando com testemunhas. Então, o Poder Judiciário fala, olha, vamos parar com isso, vamos dar as medidas para restringir. E dentre essa possibilidade toda de medidas para restrição, no caso, foi feita a decisão pela prisão domiciliar, sem sociais, sem acesso a celular e tudo mais, com a tornozeleira eletrônica. Então, um monitoramento muito preciso em relação ao ex-presidente. Agora, se ele for condenado em outra coisa, em outro processo, num processo efetivamente falando, do ponto de vista formal, não mais o inquérito, um processo que teve a acusação, a defesa, aquilo que nós chamamos de ampla defesa e contraditório, que houve tudo isso, então ele vai chegar num ponto que já vai ter uma condenação. E aí, a partir da condenação, como nós estamos falando de STF, não cabe um outro recurso para outro lugar, porque o STF já é a instância máxima do Poder Judiciário, aí se começa imediatamente o cumprimento da sentença. Não tem o que esperar, né? No máximo, um embargo de declaração. Excelente ponderação, doutor Renato, excelente, porque as pessoas estão confundindo. A questão da prisão domiciliar, dessa cautelar da prisão domiciliar, é referente à ação, ao caso em que Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro estariam supostamente atrapalhando o processo, conversando com outras pessoas, usando as redes sociais e no crime aí de coação. No caso aí da trama do golpe, que é o que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, que será julgado a partir da semana que vem, do dia 2, é uma outra ação, é um outro processo muito bem colocado. Doutor Renato, obrigada. Em português, assim, em português, para o pessoal entender rapidinho, né? Tem um processo. Eu não posso influenciar uma decisão do juiz de forma alguma. O pessoal do interior de São Paulo tem uma piada, né, que falava assim, olha, vai mandar um leitão, uma leitoa para o juiz para tentar influenciar. Tem essas piadas, né, no interior do Brasil se fala muito sobre isso. Mas justamente é do que se trata. O Bolsonaro, ele está hoje encarcerado, ainda aqui em casa, porque a acusação que ele estaria influenciando ou tentando coagir o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes e outros ministros a decidirem favoravelmente a ele, inclusive utilizando-se de autoridades estrangeiras. Então, esse que é uma outra coisa. Para o resultado em um processo, tentou-se fazer outro, e aí vai ser apurado se houve crime também. Então, ele pode ser condenado também por isso. Mas agora ele vai ser julgado pela tal trama golpista, pelos atos de 8 de janeiro e a eventual participação ou não nele envolvendo todo esse contexto.
Muito bem, muito explicado, extremamente didático, doutor Renato. Obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Eu que agradeço. Excelente tarde a todos. E eu venho para cá